Sabe aquela sensação de que o mês tem, sei lá, 45 dias, mas o salário só dura 15? Totalmente. A gente costuma achar que pressão financeira é só falta de dinheiro. Mas e se for algo assim muito mais profundo? É um ponto de partida excelente. As fontes que a gente analisou hoje argumentam que é uma armadilha completa, sabe? Uma mistura de renda que nunca é estável, dívidas com juros que, nossa, parecem impagáveis. E o pior de tudo. E o mais assustador, um impacto direto na nossa capacidade de pensar com clareza. Exato. Porque o que os pesquisadores chamam de pressão econômica crônica vai muito além do extrato do banco, né? Muito além. É um estado, assim, permanente de alerta que não só limita as finanças, mas também a nossa mente. Uhum. Ele compromete o bem-estar e a liberdade de quem vive isso e, o que é mais grave, acaba passando como uma herança indesejada para a próxima geração. Exato, uma herança. É disso que a gente vai tratar. Nossa missão aqui é entender como essa pressão vira um ciclo, quase uma bola de neve que não para de crescer. Certo. E os materiais que analisamos sugerem que essa armadilha se sustenta em dois pilares gigantes. O primeiro é o que acontece dentro da nossa cabeça, o lado cognitivo. E o segundo? E o segundo é como o sistema lá fora, os bancos, as regras do jogo, acaba piorando tudo. E o que é fascinante nas fontes é que elas conectam tudo isso. Elas pegam insights da economia comportamental, que estuda como a gente toma decisões, sabe? Sei. Misturam com sociologia para entender o contexto social e com teorias de desenvolvimento para pensar no futuro. Então nosso roteiro está traçado. Isso. Nosso papo vai seguir essa trilha. Primeiro vamos mergulhar na mente sob escassez, o que os artigos chamam de compromisso cognitivo. Certo. Depois vamos analisar as regras do jogo, o compromisso institucional. E, por fim, vamos ver como tudo isso se junta para impactar o futuro das crianças e quais caminhos as pesquisas apontam como saída. Perfeito. Vamos começar, então, por essa ideia de compromisso cognitivo, porque ela me pareceu a mais, contraintuitiva de todas. É mesmo. A fonte principal diz que a escassez não é só uma conta que não fecha no fim do mês. É um estado cognitivo. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a falta de recursos muda a forma como o cérebro funciona. Como assim? A pesquisa do Sendhil Mulainata e do Eldar Shafir, que é a base de boa parte dessa discussão, descreve um fenômeno que eles chamam de tunneling, ou afunilamento. Tunneling. Pensa assim, imagina que você está dirigindo num túnel escuro. Você só consegue focar na luz lá no fim. Todo o resto, a paisagem, as saídas laterais, desaparece. É uma ótima imagem. Então, no dia a dia, é como se a pessoa estivesse tão focada em pagar o aluguel que vence amanhã, Isso. que ela esquece completamente da conta de luz que vence na semana que vem, ou de levar o filho no dentista. A urgência do agora apaga o futuro. Exatamente essa lógica. E isso não é só uma metáfora, não. Tem dados sobre isso. Tem um estudo citado nos materiais que é impressionante. Eles pegaram pessoas e, antes de aplicarem um teste de QI, pediram para metade delas pensar num conserto de carro caro, tipo de R$3.000. Ok. A outra metade pensou num conserto barato, de R$300. O resultado, o grupo que apenas pensou no problema financeiro caro teve uma queda de performance no teste de até 13 pontos de QI. Peraí, isso é brutal. 13 pontos é a diferença entre uma inteligência normal e uma superior ou entre normal e limítrofe. Uhum. Então, a simples preocupação com uma conta grande já consome uma parte enorme da nossa capacidade mental. É como tentar rodar um jogo super pesado no computador enquanto você tenta escrever um texto. Tudo trava. É a analogia perfeita. Essa preocupação se torna um programa rodando em segundo plano o tempo todo, consumindo o que os cientistas chamam de largura de banda mental. Entendi. E aqui entra o choque com a teoria econômica tradicional. A economia clássica assume que somos racionais, que vamos poupar nos tempos de vacas gordas para usar nos tempos de vacas magras, sabe? Suavizando o consumo. Claro, a ideia do planejamento. Só que essa pesquisa mostra que, sob pressão, essa capacidade de planejamento vai embora. As pessoas são forçadas a viver mês a mês, sem nenhuma gordura para queimar quando o imprevisto acontece. A racionalidade vai para o espaço quando o cérebro está sobrecarregado. E aí eu começo a ver a ponte para o problema se tornar uma herança. Exato.
Se os pais estão presos nesse túnel focados só em sobreviver ao hoje, como é que eles vão conseguir planejar a educação do filho, a poupança para a faculdade, ou mesmo ter paciência para ajudar no dever de casa? Sim, e essa é a primeira via de transmissão intergeracional. Não se trata de falta de amor ou de planejamento, mas de uma consequência direta da sobrecarga cognitiva. Faz todo sentido. O investimento em capital humano, que é o jargão dos economistas para educação e saúde, fica em segundo plano. Não por escolha, mas por necessidade. A energia mental simplesmente não está disponível. E ainda tem a camada da saúde mental, né, que as fontes conectam de forma muito forte. Não é só sobre cognição, é sobre emoção também. Sem dúvida. A relação é uma via de mão dupla. A pressão econômica crônica aumenta drasticamente o risco de depressão e ansiedade. Nossa! E uma pessoa deprimida ou ansiosa tem muito mais dificuldade para tomar boas decisões financeiras, para se manter produtiva no trabalho, para ter esperança no futuro. É um ciclo vicioso. Perverso. A falta de dinheiro causa um estresse que te impede de pensar direito. E por não conseguir pensar direito, você acaba tomando decisões que te deixam com menos dinheiro ainda. É uma armadilha mental que se retroalimenta. E as crianças estão no meio desse furacão. Elas absorvem essa instabilidade, esse estresse. O ambiente em casa fica mais pesado, mais imprevisível. E isso é o que os psicólogos chamam de estresse tóxico. Para uma criança, a instabilidade crônica é profundamente prejudicial para o desenvolvimento do cérebro. Entendi. Então, o que começa como uma sobrecarga mental nos pais se traduz em menos recursos materiais e, crucialmente, emocionais para os filhos. Eles já começam a vida com essa bagagem, essa desvantagem. Isso que você descreveu sobre o cérebro é assustador. Mas a análise que a gente recebeu não para por aí, né? Não mesmo. Ela argumenta que a culpa não é só da nossa cabeça, que o problema não é só individual. As fontes dizem que a vulnerabilidade é produzida institucionalmente. Essa ideia muda tudo. O que isso significa? Significa que a armadilha não é construída só pela nossa mente, mas pelo sistema ao nosso redor. Certo. Aqui a gente entra no segundo pilar, o compromisso institucional. Para explicar isso, os materiais recorrem ao trabalho de Amartya Sen, um economista que ganhou o Nobel. Para ele, pobreza não é só falta de renda. É mais do que isso. É a ausência de liberdades substantivas, real de fazer escolhas importantes na vida. A liberdade de escolher uma profissão, de planejar o futuro da sua família, de construir um projeto de vida. Entendi. A pressão econômica crônica ataca exatamente isso. Ela te rouba a capacidade de ser o autor da sua própria história, porque você está sempre no modo reativo, só apagando incêndios. A liberdade vira um luxo que você não pode ter. E as fontes apontam um vilão muito claro nesse sistema: o mercado de crédito. A gente tende a pensar que crédito é uma ajuda, uma ferramenta para sair do buraco, mas aqui ele parece funcionar ao contrário. Muitas vezes, sim. O mecanismo é cruel e se baseia no que os economistas chamam de informação assimétrica. Que é... O banco não sabe tudo sobre você, então ele te vê como um risco. E quanto mais vulnerável você parece, maior o risco percebido. O resultado? Os bancos e financeiras cobram juros mais altos justamente de quem tem menos condições de pagar. É a famosa frase que um dos artigos usa, que é de gelar o sangue. Quem tem menos, paga mais. Exato. É só a gente pensar nas taxas do cheque especial ou do crédito pessoal no Brasil, que são das mais altas do mundo. É um sistema que, na prática, pune a pobreza. Pune, e muito. Isso cria o que a literatura chama de juros regressivos. E esses juros não só comem uma fatia enorme da renda, como também criam armadilhas de pobreza. Uma família presa numa dívida de cartão de crédito caríssima não vai conseguir investir um curso para o filho ou guardar dinheiro para abrir um pequeno negócio. A dívida não é só um problema financeiro, ela é uma âncora que impede a mobilidade social. A pressão nesse sentido é resultado direto de falhas do mercado. E das instituições. Além do sistema financeiro, os textos trazem uma ideia da sociologia de um pensador chamado Pierre Bourdieu, que eu achei poderosíssima: o hábitos da urgência. Essa é uma ideia central. Parece complicado, mas a ideia é bem forte. É central para entender por que o ciclo é tão difícil de quebrar. O hábitos, para Bourdieu, é um conjunto de disposições, quase um jeito de ser, que a gente aprende com a vida. Certo. Depois de passar anos ou até décadas vivendo na instabilidade, apagando incêndios,
A urgência se torna o seu modo de operação padrão. Ela se internaliza. Entendi. Então, o que isso significa na prática? É aquela pessoa que, mesmo quando finalmente consegue um alívio financeiro, um pequeno bônus, não consegue relaxar e planejar. Exato. Ela continua no modo sobrevivência porque não conhece outro. Exatamente. A pessoa passa a naturalizar o curto prazo. Ela desconfia de promessas de longo prazo, de soluções institucionais, porque a experiência de vida dela ensinou que o futuro é imprevisível e que as instituições muitas vezes falham. Entendi. Esse hábitos da urgência é o que conecta a falha institucional com a cultura. As regras do jogo criam as condições materiais da crise. E o hábitos? E o hábito se torna a forma de ver e agir no mundo que é passada de pai para filho. É isso que cristaliza a desigualdade e a transforma de uma condição temporária em um modo de vida. Uau! Juntando tudo, a imagem que se forma é devastadora. Se o compromisso cognitivo é o túnel que cega a gente, o compromisso institucional são as paredes do túnel, construídas para nos manter lá dentro. A análise usa uma metáfora de uma densa neblina que obscurece o horizonte. É uma boa metáfora. Eu adicionaria que é como tentar dirigir nessa neblina com os faróis iluminando só 1 metro à frente, enquanto as placas de trânsito parecem te mandar em círculos de volta para o mesmo lugar. É uma síntese perfeita do problema. A família está presa nessa neblina sem conseguir ver a saída, e o sistema ao redor, em vez de oferecer um mapa ou um farol, muitas vezes oferece atalhos que são, na verdade, becos sem saída ainda mais profundos. Diante de um diagnóstico tão complexo e, francamente, um pouco deprimente, as fontes oferecem alguma luz no fim do túnel? Existe uma saída para essa armadilha? Sim, e a boa notícia é que a proposta de solução é tão integrada quanto o diagnóstico do problema. Ah, que bom! O artigo principal descreve uma política pública que eles chamam de PLIB, o nome que é uma sigla para Programa Liberdade Financeira e Bem-Estar Econômico. PLIB. A ideia central é justamente essa: mover as famílias de um regime de pressão para um de liberdade financeira. E pelo que eu li, não é uma solução mágica, uma bala de prata, certo? É um conjunto de ações. De jeito nenhum. É um conjunto. Atacando o problema por vários lados ao mesmo tempo. Exato. Não adianta dar dinheiro se a pessoa está com a saúde mental abalada, ou renegociar a dívida se a renda dela continua instável. A proposta do PLIB se baseia em vários pilares simultâneos. Quais seriam? Primeiro, estabilizar a renda, com uma transferência monetária que seja previsível. Segundo, renegociar as dívidas caras, para quebrar o ciclo dos juros abusivos. Ok. Terceiro, oferecer um seguro simples contra choques, como uma doença na família ou a perda de um emprego, para que um imprevisto não desmorone tudo de novo. E tem a parte comportamental e de apoio, que me pareceu o grande diferencial. Sim, é o que amarra tudo. O quarto pilar são as intervenções comportamentais, os famosos nudges ou empurrãozinhos, para facilitar boas decisões, como criar poupanças automáticas. Entendi. E talvez o mais crucial de todos, o quinto e sexto pilares são o suporte psicossocial e o coaching financeiro contínuo. É tratar não só do bolso, mas também da cabeça e das emoções que foram abaladas por anos de estresse. Isso parece ótimo no papel, mas a pergunta que não quer calar é: alguém já tentou fazer algo parecido? Isso funciona no mundo real? Funciona. E as fontes trazem evidências bem robustas. Ah, é? Um dos exemplos mais famosos é o Graduation Approach, ou abordagem de graduação, que foi testado em 6 países por economistas de ponta, como o Abhijit Banerjee, que também ganhou o Nobel. Sei. Eles deram não só dinheiro, mas também um ativo produtivo, tipo uma vaca ou uma máquina de costura, treinamento e apoio contínuo. Anos depois da intervenção terminar, as famílias continuavam com maior consumo, mais renda e melhor bem-estar. Ou seja, o efeito não desapareceu quando a ajuda acabou. A intervenção conseguiu quebrar o ciclo. Exatamente. Outro exemplo, mais urbano, são centros de empoderamento financeiro que existem em várias cidades americanas. E o que eles fazem? Eles oferecem aconselhamento financeiro individual e gratuito. E os resultados são impressionantes. Eles ajudaram dezenas de milhares de famílias a reduzir dívidas em milhões de dólares e a aumentar a poupança. Isso mostra que o modelo não é só eficaz, mas também pode ser escalado. Então, se a gente pudesse tirar uma grande conclusão de toda essa análise, seria que a pressão econômica crônica não tem nada a ver com preguiça, falta de planejamento ou falha de caráter. Institucionais muito bem encaixadas, que rouba das pessoas a ferramenta mais essencial para o progresso:
A capacidade de imaginar e construir um futuro diferente para si e para os seus filhos. Você resumiu perfeitamente. A análise desmonta a narrativa da culpa individual e a recoloca onde ela deveria estar, como um problema estrutural, um problema de todos nós. O que nos leva ao final da nossa conversa. Com base em tudo isso, qual seria o pensamento final, a provocação que fica para a gente refletir? As fontes que exploramos hoje fazem uma conexão direta e inegável entre o bem-estar financeiro de uma família e a saúde pública, a educação e a produtividade de um país inteiro no longo prazo. Certo. Isso nos deixa com uma pergunta que é, ao mesmo tempo, econômica e moral. Se a instabilidade financeira de uma geração se torna a doença, a falta de educação e a baixa produtividade da próxima, qual é o custo real para toda a sociedade de continuarmos tratando isso como um problema individual e de não agirmos de forma integrada para quebrar esse ciclo? O preço da inação talvez seja muito mais alto do que de qualquer solução.